vamos chamar os primeiros palestrantes do dia, Larry Rivoire Júnior e Assis Edvar Arrojo, com a palestra Conservação e Expansão de Vias Urbanas. Enquanto os nossos palestrantes sobem ao palco, eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não assinaram a lista de presenças, que no nosso intervalo façam isso, que para nós é bem importante aí. Muito obrigado. Bom dia a todos presentes aqui, também bom dia a quem está assistindo a palestra online. Eu sou o Larry, sou atualmente professor aqui da universidade, da Uniriter, aqui nas disciplinas que envolvem rodovias, engenharia de tráfego, de maneira geral. E também já fui engenheiro da Prefeitura de Porto Alegre, estou aposentado. E tenho a felicidade de estar junto aqui com um grande amigo que eu fiz durante o tempo de prefeitura, que ainda está lá, diretor de obras, né, da parte de conservação de vias. Vou pedir que o Assis se apresente aí, Assis. Fala um pouquinho de ti aí, da trajetória. Tenho, acho, mais de 24 anos de prefeitura, isso aí, mais ou menos, né? Bom dia a todos, obrigado pelo convite de estarmos aqui hoje nesse seminário, né, Cidades em Trânsito. Obrigado, Larry, nosso parceiro, companheiro de prefeitura, entramos junto na prefeitura, no mesmo concurso. Estamos há 24 anos na prefeitura de Porto Alegre. Então, eu sou Assis Arrojo, estou atualmente como diretor de conservação de vias urbanas da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Estive de diretor também entre 2010 a 2015, e agora estou de novo de 2021 até o presente momento. Larry, é um assunto importante, né? Falar em trânsito, né? Nós vamos aqui falar sobre pavimento, mas queria dizer para todos, né, que o pavimento é muito importante e não existe pavimento se não houver trânsito. Ninguém vai fazer uma rodovia, uma via, uma calçada se ninguém for transitar por ela. O inverso também. Não existe, né, trânsito se não houver um pavimento, né? Se não tiver um pavimento bom, um pavimento adequado. Então, nós estamos aí nessa luta há 24 anos, trabalhando na conservação dos pavimentos. E só para completar a importância dos pavimentos, né, que são o que dão suporte para o trânsito andar em cima, desde o tempo, né, do Império Romano, da China, milhares de anos antes de Cristo, né, a expansão, né, o domínio, o crescimento, o poder se dava através da construção de rodovias, né? Não rodovias naquela época, mas eles faziam estradas para as tropas poderem passar por cima e, a partir daí, conquistar novos lugares e poderem ter a capacidade de andar por aqueles locais sem se atolarem, né, com qualidade através do seu, né, do seu pessoal todo, né? Então, mostrava poder, mostrava que conquista, mostrava poderio econômico, a capacidade de levar mercadorias a outros lugares a partir do momento que existia um pavimento. Então, tu coloca muito bem, né? Não existe um trânsito adequado se não tiver um pavimento bom embaixo também, dando suporte para todo esse trânsito fluir. E uma coisa que às vezes acontece muito, o pessoal que trabalha mais com tráfego, né, com trânsito, não se preocupa com o pavimento. Parece que o pavimento está lá, é existente e é bom sempre. E não é isso, né? Se nós não tivermos uma via bem conservada, um pavimento bom, o trânsito não vai fluir, vai causar prejuízo, vai causar danos. Então é muito importante ter um pavimento bem conservado. E assim, o nosso serviço de conservação, de manutenção, ele não aparece. Quando a gente faz, ninguém vê. É isso aí. Mas quando a gente não faz, a gente emite. A gente emite, a cidade dos buracos, né? A cidade capital dos buracos. E
para manter pavimento numa cidade, numa capital, o investimento é grande. E os gestores têm que estar convencidos que necessita fazer esse investimento, porque senão a cidade vira um caos, né? Verdade. Acho que podemos continuar a apresentação aqui. Então, gente, nós vamos falar aqui em conjunto, eu e o Larry, né? Somos colegas de prefeitura agora, ele está na Uniriter, eu continuo na prefeitura. A gente vai falar sobre a malha viária de Porto Alegre, né? Nossos sistemas de conservação, de manutenção, conservação das vias pavimentadas, das vias não pavimentadas. Vamos falar das nossas operações, das nossas usinas, dos nossos corredores de ônibus, as faixas exclusivas, parada de ônibus. Vamos falar também de novas tecnologias que nós estivemos implantando ao longo dos anos no município de Porto Alegre, sobre asfalto modificado, asfalto borracha, asfalto morno, reciclagem de pavimentos, RAP. Tudo está trabalhando, sempre procurando melhorar os nossos pavimentos para ter uma durabilidade maior. Começando, então, não sei se todos são daqui, né? O pessoal que está nos assistindo aí online, aqui é a cidade de Porto Alegre, tá? Para quem não sabe, não conhece, falar um pouquinho sobre Porto Alegre. Que tem uma área de 495 quilômetros quadrados de área, tá? Uma densidade populacional de 1.332.000 habitantes, do último censo do IBGE, uma densidade demográfica de 2.689 habitantes por quilômetro quadrado, e a cidade, né, de 1972 tem 251 anos. Então, a gente só saber do que a gente está falando aí da cidade de Porto Alegre. E a nossa malha viária, né, da cidade. Então, nossa malha viária é constituída por aproximadamente 2.900, 3.000 metros quadrados de rodovias. Os dados aqui são de 2017, então já mudou um pouquinho. E asfalto, né, que é o nosso carro-chefe, a maior parte dos pavimentos da cidade é em torno de 1.440, eu já diria 1.500 quilômetros, em torno de 50% dos pavimentos é asfalto. Então, nossas ruas de calçamento, de pedra, paralelepípedo, bastante ainda, em torno de 30%, né, 600 e poucos quilômetros de calçamento em vias pavimentadas com calçamento. E também temos as ruas não pavimentadas, né, em torno de 14% a 15%, 427, 430 quilômetros de ruas e vias que ainda não foram pavimentadas. E temos algumas vias com placas de concreto, né, pavimento de placa de concreto, em torno de 4% da nossa malha viária, os corredores de ônibus, principalmente, Avenida Farrapos, Avenida Brasil, Avenida Érico Veríssimo, e bloco de concreto também, os pavers, né, pavimento de bloco de concreto intertravado, em torno de 4%, aí 129, 130 quilômetros. E outros pavimentos, que são os passeios, as passarelas, aí que dão 1%. Então, a nossa malha viária, então, em torno de 2.800 quilômetros e 50% dela é asfalto. E assim, esse valor aí, né, de quase 3.000 quilômetros, isso é uma boa quilometragem, assim, né, a Freeway, por exemplo, tem 100 quilômetros, né, então, aí, e esses 2.700 quilômetros é só a extensão de vias, via duplicada, conta duas vezes? Aqui é eixo de via. Duplicadas então, conta mais, contaria mais. Todas, né, as ruas duplicadas aumentariam ainda mais essa extensão aí de vias aí. Sim, que é eixo de pavimento. Então, a gente trabalha em torno de 3.000 quilômetros, né, de pavimentos para fazer a conservação e a manutenção. Nesse nosso trabalho, né, a gente está falando de trânsito aqui, a gente tem uma interação muito grande com a EPTC, que é a nossa empresa pública de transporte e circulação, que faz a gestão do trânsito e transporte na cidade, mas que a gente trabalha muito unido, né, uma interação muito grande. Só para ter uma ideia, todas as semanas, às terças ou às quartas-feiras, a gente faz uma reunião com nossos técnicos para definir quais as ruas que serão asfaltadas, quais as ruas serão sinalizadas. A gente trabalha muito também em conjunto com as ciclovias, as lombadas. Então, a gente faz o pavimento, né, e a EPTC tem a função, né, de sinalizar. Em algumas obras nossas, a gente já contrata a sinalização, mas é a EPTC que aprova os projetos e é a EPTC que fiscaliza a sinalização. Então, a gente trabalha muito junto, EPTC e DCVU, né? DCVU é a Diretoria de Conservação de Vias Urbanas,
da Secretaria de Serviços Urbanos, que a gente trabalha em uma interação muito grande, está alinhados, combinados, assim como nós colaboramos com a EPTC, eles colaboram conosco para a execução das obras, intervenções do trânsito, né? E nós fazemos os pavimentos para ser sinalizados para o trânsito rodar, né? Uma parte muito importante nessa execução de obras, assim, né, de recuperação ou até de construção de novas vias, é que a gente realmente nota a importância da sinalização, não só da sinalização final, desde a parte da sinalização de obras, por exemplo, né, que a gente é necessária para que a obra possa acontecer e a cidade continue funcionando, né? É praticamente impossível tu bloquear uma via inteira para fazer dentro de uma cidade, né, uma obra. Ela tem que continuar funcionando, muitas vezes tem que ser implantado desvios por né, ruas laterais, ou até no próprio local da obra, e a gente também observa que logo após a execução, né, de um asfaltamento, por exemplo, e que não tem sinalização, realmente é um momento bastante delicado. Os veículos parece que perdem a orientação a partir do momento que a sinalização não está colocada no chão, né? Então, é de fundamental importância essa interação que tem DCVU e a EPTC, para que essa pintura, toda essa sinalização seja feita o mais rápido possível, para que, né, volte à tranquilidade o trânsito ali. A sinalização é a cereja do bolo, né? A gente faz tudo lá, mas se não tiver sinalizado, não está completo. Então, coloca a sinalização, aí a rua está completa. Tá, só para, então, Assis, explica para nós aí qual é que é a estrutura, como é que o Porto Alegre funciona, assim, para poder cuidar desses 3.000 quilômetros que temos aí de vias, de tudo que é tipo aí, como é que é feito, como é que se cuida, assim, qual é a estrutura para cuidar isso aí? A gente, então, já falei aqui, só repetindo, né? Prefeitura, Secretaria de Serviços Urbanos e a DCVU, Diretoria de Observação de Vias Urbanas. Até pouco tempo atrás, nós éramos SMOV, trabalhamos juntos na área SMOV. Nas trocas do governo, foi mudando as estruturas, e nós, a partir de 2021, a SMOV virou SMIN, que virou SMOI agora, e nós, quando virou SMOI, nós saímos da SMIN, né, que era SMOV, e fomos para a Secretaria de Serviços Urbanos, né, que trata das praças, da iluminação pública da cidade, do lixo, dos parques e também do pavimento. A SMOI, SMIN, antiga SMOV, ficou com a implantação de novas vias. Todas as obras novas, né, é executada pela SMOI, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, né? E nós, então, viramos serviços urbanos, fizemos a manutenção do existente. E dentro da DCVU, nós temos duas coordenações. A coordenação operacional, né, que ela é dividida em zonais, tá? Zonais de conservação. Então, a gente divide a cidade em 4 zonas, né? 5 zonas, né? Eram 4 até início do ano, né? No meio do ano a gente criou a 5ª zona. Então, nós temos aqui a Zonal Norte, né, de conservação, que pega desde a Ponte do Guaíba, ali as ilhas, a divisa com Canoas, Alvorada, e aí pega a perimetral, sabe, perimetral até a Protásio Alves, a Protásio Alves em direção a Viamão. Então, toda essa região aqui é a região norte de conservação, que fica com a sua sede localizada lá na nossa usina de asfalto do Sarandi, atrás da Fiergs. Depois nós temos a zonal centro de conservação, que é essa zonal aqui, essa região, que pega da Ponte Guaíba, a perimetral até a Campos Velho e o Lago Guaíba, que é a zonal centro. E temos a zonal leste que pega da Protásio Alves, desde Viamão Alvorada, a perimetral até a Vicente Monteja, essa região aqui da Longa do Pinheiro toda aqui, é a região leste. E a região sul, que é toda essa região aqui, nós dividimos agora no meio do ano, início do ano, ela pega então da Campos Velho, Vicente Monteja, até lá o Terraville, o Aeroclube, Estrada das Quirinas, região sul. E temos a nova zonal, então a zonal extremo sul, que é esse fundo de Porto Alegre, onde tem muitas estradas não pavimentadas. Antes que era uma zona só, uma zonal só era muito grande, a gente separou elas agora. Então, a gente divide toda a cidade em
nos anais de conservação. Em cada anal dessa existe uma sede, um engenheiro responsável das equipes de manutenção e conservação. Além da coordenação de operacional, nós temos a coordenação de tecnologia dos pavimentos, que é o cerne da DCBio, o ente pensante, quem pensa a DCBio, quem realiza os projetos, realiza os TR, os termos de referência, as contratações, todos os serviços estão pela coordenação de tecnologia de pavimento, que nós chamamos de CTPAV. E dentro do CTPAV, nós temos também a GERPAV, a Gerência de Pavimentos. A gente fez um trabalho grande lá no início dos anos 2000 até 2007, cadastrando todos os pavimentos, fazendo uma avaliação dos pavimentos, criando um sistema de gerenciamento, que após trocas de governos acabou não andando muito, acabou ficando para trás. Mas agora está voltando novamente para tratar da gerência de pavimentos, inclusive agora no momento estamos fazendo um termo de referência, já temos um recurso garantido com o financiamento do Banco do Brasil, que a gente vai contratar esse serviço de monitoramento contínuo dos pavimentos. Então, uma empresa vai passar um equipamento que vai medir a irregularidade longitudinal do pavimento. O IRI, a irregularidade longitudinal, vai dizer a condição do pavimento, se está bom ou está ruim. Então, vai passar vários carros passando na cidade, em todas as ruas, levantando esse IRI, e a gente vai ter um mapa geral da situação dos pavimentos de Porto Alegre. Estamos trabalhando nisso, muito importante. Ano que vem, se quiser, a gente vai estar com esse sistema implantado aí. Só fazer um comentário. Essa é uma busca, né, que se tem há muito tempo, que é tu atuar de maneira que tu conheça perfeitamente a malha viária da cidade, ter todo o conhecimento de rua por rua, pavimento por pavimento, qual é o estado que ele está, e poder atuar de maneira organizada, né, saber preventivamente, para que os pavimentos não cheguem a um momento de total colapso, né, para terem que ser consertados. Então, a ideia é que a gerência do pavimento possa dar dados suficientes, né, para a gente ter qual é a situação de manifestações patológicas, de conforto e segurança ao rolamento, para que as ruas possam ser até priorizadas em termos de ordem de manutenção e conservação que precisa ser feita. Isso é uma busca assim, para a cidade, para que possa, então, otimizar, né, esse serviço aí. É muito importante, né, a gente aplicar os recursos certos na hora certa, porque o pavimento, né, se ele tem o tempo da intervenção, se a gente não intervir no tempo certo, a gente gasta muito mais depois. Se você vai gastar X intervindo no ponto certo, se não intervir naquela hora, naquele momento, ele vai piorar muito o seu estado de conservação, e aí depois a aplicação vai ser 5x, 10x, né, bem maior, se não aplicar no momento certo. O gerente de pavimento vai nos ajudar nesse sentido aí. E assim, talvez não seja até a hora aqui, mas já que estamos conversando sobre isso, qual é o custo, mais ou menos, vocês têm uma ideia anual assim, de investimento que a prefeitura faz, somente para cuidar o que existe já? Não estamos falando nem de obras novas, outras coisas. Tem uma ideia de qual é que é esse valor aí que é investido? Olha, aí, não é barato, tá? Fazer conservação não é barato. Falei no início lá, se a gente não fizer, aí aparece. Quando a gente faz, ninguém vê, está todo mundo rodando, asfalto bonitinho lá, tudo passa, ninguém vê. Mas quando não faz, aí é que aparece o buraco. Mas né, a gente tem investido nos últimos anos bastante em conservação. Quem é de Porto Alegre está vendo aí que as ruas estão melhorando, bastante asfalto novo. Então, em 2021 para cá, bastante recurso. Se investia muito pouco antigamente, agora está se investindo bastante. Então, nossa manutenção hoje, o investimento anual para a manutenção das ruas, ela está assim, em 110 milhões por ano de conservação, com dinheiro do Tesouro, dinheiro do caixa da Prefeitura. E temos, em torno de média, de mais 60 milhões contratado com financiamentos, que as obras estão acontecendo aí na cidade. Então, assim, tendo 150 milhões por ano para manter a malha viária. 150 milhões por ano só para manter o que já existe. E
digamos assim, poderia ser feito mais, né, para deixar... Aí não tá entrando em conta a manutenção de viadutos, por exemplo, ou expansão viária, custos com drenagem. Então, a conservação do pavimento, de maneira geral, pode atingir valores bem maiores que isso. O custo de implantação também é muito alto, né? A gente está conseguindo fazer nesses anos aí em torno de 10% do pavimento asfáltico, com esses valores aí. Então, assim, em 10 anos tem que fazer de novo, porque a vida útil do pavimento é 10 anos. Então, se não te manter esse ritmo, esse volume de investimento, a gente não consegue manter a via em boas condições. Acho que, ao nosso ver, esse volume atualmente está razoável, está bem considerado. O que a gente não tinha há anos atrás, nós estávamos aí em torno de 30 milhões por ano, 40 milhões por ano, há 10, 12 anos atrás, que era um investimento muito pouco. A estrada estava muito ruim. Foi manchete, 0 hora, aí, a capital dos buracos. Mas agora a gente está conseguindo melhorar, né, a nossa malha viária, esses investimentos. Passamos aí por um período chuvoso, quase 30 dias chovendo em setembro aí. Abriu buraco, mas abriu buraquinhos pequenos, coisas que a gente está levando uns 10 dias para recuperar. Se não tem uma malha viária em condições razoáveis, boas, de manutenção, uma chuvarada, esse período chuvoso aí acaba com a cidade, né? E a cidade é muito importante, porque esse seminário aqui, né, na verdade, trata muito sobre o trânsito, né? E a gente imagina o trânsito e parece que o pavimento está sempre bom embaixo, né? Então não tem que gastar nada no pavimento, e a gente vê que realmente para só manter, né, precisa de um valor muito elevado. Isso que a gente não está levando em consideração outros custos, obras de arte, por exemplo. Sei que Porto Alegre tem, eu perdi a conta de quantas pontezinhas e pontilhões mais de 200. Mais de 200, né? Que precisam ser mantidas. E a parte de drenagem também é muito importante, porque a água no pavimento ela acelera, né, o dano. E a gente pensa numa cidade com um trânsito melhor, né? E esse trânsito, para ser bom, o pavimento tem que ser bom. Então a gente está pensando numa cidade do futuro, que o futuro, amanhã é o futuro, né? Semana que vem é o futuro. Então não estou pensando numa cidade para daqui a 200 anos, né? Então é uma cidade que ela precisa ser mantida diariamente. Então é importante assim a gente ter, né, qualidade no pavimento e qualidade num programa né, que é o que a gente observa que está sendo feito de maneira geral, assim, uma qualidade num programa, né, de manutenção controlada, de forma que possa, né, os pavimentos estarem sempre atendendo, né, o principal motivo deles, que é o trânsito em si. Mas a gente vai ver a nossa evolução, como a gente faz a conservação, as melhorias que a gente vem criando, melhorando ao longo dos anos, né? Voltando aqui, então, além da Gerpave, a gente tem também as nossas usinas de asfalto. O futuro tem 2 usinas de asfalto, uma na Zona Norte e uma na Zona Sul, próprio do município. A gente vai falar mais adiante também sobre elas. Laboratório de solos, asfalto e concreto, que faz, né, o controle de tecnologia dos nossos pavimentos, da execução. E também nós temos o setor lá de licenciamento, que toda a intervenção na via pública, o que é um problema, a gente licencia, né, para ver quem é que está intervindo, quem é que está danificando o nosso pavimento. Isso é uma outra história. Podemos ficar uma semana falando sobre isso aqui. Aí tem DEMAI, tem CE, tem a telefonia, tem o gás, tem a rede pluvial. Isso é um problema para a cidade enorme, mas não adianta. A cidade é viva e precisa de toda essa infraestrutura. Indo adiante, então, vamos começar a falar agora, Larrim, sobre a conservação das vias, que a gente faz, né? Isso. E a gente fala desde das vias, né, estruturais, as nossas vias que são mais importantes na cidade, mas nós temos muitas estradas também, temos muitas ruas não pavimentadas na periferia aí que precisam ser mantidas, né, para atender aquele tráfego local lá. Como é que é feito isso, Cícero? Nós vimos ali na Maria Vera, em torno de 450, 500 quilômetros ainda de vias não pavimentadas no município, né, que precisa de investimento, de estrutura. Isso, e esses 400, 500 quilômetros realmente são vias que é preciso colocar num planejamento de pavimentar elas, realmente transformar elas em vias de não pavimentadas para pavimentadas, né? O investimento também aqui é bem volumoso, né? É bem volumoso. Mas, enfim, essa é
é um enxuga-gelo, né? Fazer a conservação das linhas pavimentadas. A gente procura aplicar técnica, melhorar, faz o patrulhamento, né? Faz a espalha do saibro, passa uma pipa compacta, rolo, para dar uma durabilidade maior. Mas vem uma chuvarada, esse nosso trabalho que a gente fez chuva 100% conservada, vem uma chuva que veio esse período aí de setembro, aí, acaba com a nossa conservação. E é um enxuga-gelo, está sempre patrolando, sempre botando material, e não é fácil, mas a gente tem que fazer, então a gente faz, procura fazer a melhor técnica possível. A gente usa a patrola, né, moto niveladora, o pessoal chama de patrola, rolo, pipa, para fazer a melhor conservação possível. E voltando na parte do custo de manutenção, quando a gente fala naqueles valores, a gente fala em investimentos, né? Tem toda essa parte de pessoal, de equipamentos também, que isso aí é uma coisa muitas vezes contratada, mas muitas vezes equipamento precisa ser mantido pela própria prefeitura também. A gente usa em torno dos estados não pavimentados 15 a 20 milhões por ano só na manutenção das não pavimentadas. E é bastante caro, né? Equipamento, a hora do equipamento, o operador, o saibro que a gente usa, que é material que tem aqui na região, que subiu muito o valor do saibro. O saibro está mais caro com a brita hoje, né? Brita graduada, a gente paga em torno de R$78 no metro cúbico e o saibro está pagando R$92. Então é caro fazer também a manutenção das vias não pavimentadas. E o saibro, né? Também quando chove, carrega para os nossos arroios e riachos aí. Então, a gente tem que pensar mais em pavimentar essas estradas aí. Estamos batalhando aí, fazendo alguns projetos, algumas inovações no sentido de pavimentar mais essas estradas não pavimentadas aí, principalmente na zona sul e extremo sul da cidade. Como eu falei, né, em torno de 30% da nossa malha viária ainda é em calçamento, né, pedra regular, paralelepípedo, nós chamamos de paral, e o bloquete de concreto, o bloco intertravado, que a gente tem que fazer a manutenção dela. Somando todos esses três, dá uns 30% a 35% de pavimento ainda nessa situação que a gente faz. Tem que ir lá, remover a pedra, consertar, refazer a base, né, recuperar a base, fazer uma camada de assentamento, reassentar a pedra e depois compactar. Trabalho difícil. Essa mão de obra hoje está difícil. Não se encontra mais caceteiro. E também é preciso lembrar que dentro de cidade a gente tem uma situação diferente, né? Que embaixo das ruas existem muitas redes de água, rede de esgoto, rede de telefonia, e muitas vezes a via precisa ser aberta para consertar essas necessidades aí, que não tem jeito, é uma coisa que precisa ser feita, né? Quando se tem algum problema numa infraestrutura, mas a repavimentação também é necessária, também, né? Também é um outro serviço assim que acaba entrando e realmente ele aparece naquele momento que ele atrapalha o trânsito, né? Mas é um serviço essencial assim também para que possa continuar o trânsito fluindo. É uma briga nossa constante, né, com as empresas de redes, porque a gente faz todo um projeto, né, de estrutura do pavimento, dimensiona lá a base, o subleito, né, o reforço do subleito, o asfalto, né, faz um projeto de recuperação, um projeto de pavimento e implanta um pavimento, né, todas as suas camadas dimensionadas. Aí vem o pessoal que tem que fazer, não adianta, faz parte da vida da cidade, a intervenção no pavimento, só que eles não levam em consideração toda aquela estrutura que estava lá no local existente, dimensionada e projetada para receber aquele tráfego. E aí acaba usando, não usa a mesma estrutura, muitas vezes, que tem lá, e acaba afundando, não compacta adequadamente, e acaba afundando, criando problema na circulação do pavimento, na manutenção das vias. E muitas vezes isso acontece até pela necessidade, a IPTC está aqui, né, sabe? É de tu recompor o mais rápido possível o tráfego de maneira segura, porque a partir que tem aquela intervenção no meio da via, aquilo ali é um ponto conflituoso, é um ponto crítico assim, que precisa ser solucionado. E é normal, né, que a recomposição do pavimento acabe não sendo assim tão o ideal, né, digamos assim, que a gente esperava.
A gente sabe, se quiser com técnica, conforme as normas, vai ficar bom. Mas muitas vezes o pessoal não faz como deveria, né, ser executado, compactado em camada, de 20 centímetros, com placa, com sapo. Às vezes, muitas vezes a gente vê aí, uma briga nossa, é o gato correndo atrás do rato, o rato correndo atrás do gato, que o pessoal vai lá, bota o mesmo material na vala, passa o rolo da reta escavadeira e quer fechar e liberar para o trânsito. É uma briga. Faz parte, né? É para a gente ver assim, a importância do pavimento, tá bom, né? Para o trânsito tá bom também. Então, aqui a gente tem nessas fotos aqui, né, os 3 tipos de pavimento de calçamento. Essa é a pedra irregular, né? Aqui o paralelepípedo, o paral, que a gente chama popularmente, e aqui é o bloco de concreto intertravado. Que existe cidade, a gente tem que fazer essa manutenção aí para a circulação do tráfego, do trânsito. E é sempre mais assim, difícil, né? Tu recompor um pavimento intertravado aberto do que um asfáltico, por exemplo, né? Tem uma maior facilidade, assim, apesar de ter técnica para isso e poder ser feito, né? Depois que tu abre um pavimento, principalmente o intertravado, né? O irregular até nem tanto assim, o refazer de maneira perfeita, assim, fica bastante exige um pouco mais assim, né, de tempo até e uma qualidade da execução do serviço. O bloco intertravado é um pavimento muito bom, excelente, né? Boa resistência, ele trabalha em conjunto todos os blocos. O pessoal que vende o bloco, tu vai lá, tira as pedrinhas, tira os blocos, depois tu repõe de novo. Esquece, nunca mais repõe na mesma posição, porque o material trabalha, se apoia um no outro ali, não consegue repor nas mesmas condições do original, esquece. Mas, enfim, é muito bonito, muito bom até não haver uma intervenção. Né? Porque uma intervenção ela nunca mais fica igual. A gente faz também a manutenção dos passeios públicos, das praças, né, das áreas públicas do município, calçadões também, né, passarelas, e praças, e também dos órgãos públicos. Muita gente faz a manutenção e conservação, que faz parte da nossa rotina também lá. Também é pavimento para trânsito de pedestres. Né? Exatamente, a gente costuma dizer, né, que as calçadas são vias de transporte para pedestres. Né? O meio de transporte é a gente caminhar ali, né? O famoso expresso canelinha. Então, as calçadas, é importante que elas estejam em boas condições, né? Então, na área pública, existe muita calçada a ser, assim, feita a manutenção, mas também existe muita calçada privada, né? Que também necessitariam de um maior cuidado. Temos muitos problemas de manutenção de calçadas, principalmente na área central, né? Por quê? Porque pela legislação atual, o responsável pela manutenção da calçada é o proprietário do imóvel, o responsável do imóvel que tem que fazer a manutenção da sua calçada. Aí o proprietário não faz, o município não faz, aí a fiscalização notifica, então assim, se entram grandes problemas ali por essa questão de legislação e de competência. Exatamente, até a Alessandra falou ontem, né, que existem alguns programas, então, que a IPTC mesmo faz para melhoria de pontos críticos, digamos assim, né, e onde até acabo fazendo algumas intervenções assim, né, em pontuais, em calçadas para melhorar travessias, ou então acessibilidade, coisa que seja deixe mais seguro assim o local. A gente trabalha muito bem as rampas de acessibilidade. Você vê aqui nessas fotos aqui já tem as rampas ali e toda a demanda que vem de acessibilidade, tanto da SMOI quanto da IPTC, da comunidade, acaba chegando para nós lá e a gente faz essas rampas. 90% das rampas que existem em Porto Alegre foi feita pela DCVU. Os 10% vai deixar para a SMOI ali, nas obras novas. Mas sempre a gente trabalha muito também na acessibilidade lá. Em parceria, claro, com a IPTC e com o pessoal da SMOI. Também se tinha a Secretaria de Acessibilidade, agora está na SMOI, né? A gente trabalha em conjunto aí, em parceria. Então, agora vamos falar sobre a conservação do asfalto, né? Que é 50% da nossa malha velha é asfalto. Né? Nosso maior carro-chefe, né? O nosso chão é o asfalto. E a gente chama de conservação emergencial, o que todo mundo chama popularmente de tapa-buraco.
Nós queremos esse nome aí mais bonito, aí, mais estiloso, aí, conservação emergencial. A intervenção vai lá e resolve o problema imediato. Tá? É nosso objetivo, a gente sempre procura, então, é recortar o pavimento, remover o pavimento danificado, fazer uma limpeza, né, fazer a pintura de ligação, né, pavimento antigo, pavimento novo, aplicar massa asfáltica e depois compactar, né, selar e fechar. Uma inovação que a gente fez nos anos 2000, mas é muito importante, sei lá para cá, que nós utilizamos os caminhões térmicos, né, para fazer o transporte e aplicação do asfalto. Antigamente, nós usávamos caminhão caixa, caminhão aberto, a massa esfriava, né, e aqui o nosso inverno é muito frio, né, sabe, então há muita perda de temperatura. Desde os anos 2000, no início dos anos 2000, a gente começou a utilizar, então, os caminhões térmicos para fazer a conservação dos pavimentos, né, a conservação emergencial tapa-buraco. Para nós foi uma grande evolução, né, que mantém a massa aquecida ali o dia todo, então acaba melhorando e dando uma qualidade melhor na execução do serviço. A nossa intenção sempre é recortar, remover, né, e aplicar e fazer a selagem da borda com areia, uma emulsão e areia para evitar de infiltrar a água, né, que é o ponto mais crítico. Então, a gente faz muita conservação emergencial. Nós temos, hoje, 8 caminhões térmicos, 8 equipes fazendo esse serviço de tapa-buraco na cidade. Quase 2 caminhões, 2 turmas por jornal. Esse é o caminhão térmico, então, que está mais moderno, que a gente recebeu esse último contrato que a gente está utilizando agora, de conservação, com a empresa Plana Terra. Ele tem uma casinha aqui, né, para transportar os operários, e dentro dessa casinha aqui tem um banheiro químico. E aqui tem, então, a transportar massa nesse silo, a emulsão aqui, já vai junto à plaquinha, a vibratória, a serra de disco, martelete para remover o pavimento. Então, essa é uma evolução que a gente tem, né, lutado muito e está implantando para fazer o melhor possível a conservação emergencial. A gente vê muito por aí nas estradas, principalmente, o pessoal jogando a massa do caminhão, de cima do caminhão lá, para tapar o buraco, e o carro que compacta. Né? A gente procura fazer a melhor técnica dentro do possível, um plano de conservação, né, recortado, selado, para dar uma durabilidade maior. Depois nós tínhamos até 2 anos atrás, a conservação emergencial, a equipe, né, de tapa-buraco, e a equipe de capeamento. Tinha os 2 extremos. A briga nossa lá, batalha, colocamos o nosso TR, convencemos a administração, e nós criamos as equipes médias de conservação. Né, que é uma equipe que vai lá com uma frezinha, uma mini carregadeira, que ela tem vários implementos, então um deles é a mini fresadora, ele vai lá, remove o pavimento existente, né? Aí ele troca o implemento, coloca uma vassoura mecânica, aí varre, deixa bem limpa a área de intervenção, para depois fazer a pintura de ligação e a aplicação da massa asfáltica, e com um rolinho compactador. Isso aqui a gente trabalha, né, muito nas paradas de ônibus, onde tem uma área maior, né, do pavimento trincado, com fissura, para evitar de abrir buraco, a gente vai lá, já faz a fresagem, remove o pavimento danificado, já aplica a massa asfáltica nova, né, que aumenta a durabilidade, né, melhora o sistema de conservação. Usando muito, nós temos hoje 2 equipes dessas médias trabalhando na cidade, e também faz serviços maiores com maior durabilidade. Então, sempre procurando, né, melhorar a nossa tecnologia, nosso serviço de conservação. Depois da equipe emergencial, a equipe média, ela é uma equipe que nós chamamos de conservação padrão. Né? E aquela equipe maior, que tem lá uma fresadora grande, que remove o pavimento, faz a fresagem do pavimento, né? E aí depois faz a limpeza, a pintura de ligação, e aí o asfalto é aplicado com vibroacabadora, equipamento, né, apropriado para espalhar a massa asfáltica, transporta caminhões em caminhões basculantes, tombadeira, e a compactação com rolo de pneus, rolo vibratório e rolo tandem. Né? Nós não chamamos aqui de capeamento, porque essa é uma equipe que chamamos de conservação padrão, que ela não faz toda uma rua, ela faz uma quadra, faz uma faixa, 2 faixas, serviço grande, mas não seja uma obra de uma rua inteira.
nós chamamos de conservação padrão, que é, nesse contrato a gente tem de conservação de vias, a empresa Planaterra, hoje conosco, ela faz todo o serviço, ela faz o emergencial, faz a equipe média, né, e a equipe grande de conservação. A conservação padrão, hoje está trabalhando ali quem veio da Zona Sul está trabalhando na Eduardo Prato, e nas ruas da Coab Cavalhada. Ainda na conservação padrão, né, nossa equipe trabalhando, fazendo a estrada de Garpias de Castro. E depois, a gente, até 2014, nós simplesmente fresávamos e capeávamos. Aliás, antigamente, antes dos anos 2000, a gente só aplicava asfalto do que tinha lá. Só botava asfalto em cima de asfalto. Na cidade, claro, né, que tem a estrada, tem a questão do meio-fio, tem a questão dos tampões, que não pode só subir. A gente começou, então, a utilizar a fresagem, né? Começou a fresar pelo menos junto ao meio-fio, 1,5 m. Agora a gente está fazendo direto, todo o pavimento que vai fazer uma intervenção, fresa o pavimento velho, coloca uma camada de asfalto novo. Mas era o que a gente fazia, só botava asfalto em cima de asfalto. Em 2014, a gente virou a chave. A gente começou a fazer projetos de recuperação de pavimentos, projetos de reabilitação. Aí a gente dividiu em duas situações, a recuperação funcional e a recuperação estrutural. A recuperação funcional é aquela via que a gente vai lá, os técnicos avaliam, e ela não apresenta indícios ou sinais de problema de infraestrutura, de base, né? Somente a camada superficial que está danificada, o asfalto está velho, não tem indícios de deficiência estrutural, a gente recupera só a camada de rolamento. Aí, esses projetos de recuperação são feitos pela nossa equipe técnica, né? Faz o levantamento, faz a avaliação visual e dimensiona e especifica, né, a espessura da camada e o revestimento que vai ser feito lá. E também a gente utiliza muitas vezes essa recuperação funcional em vias que já são de pedra e já tem vários panos de conservação em asfalto. A gente fala e aplica uma camada de asfalto. A maioria das ruas de Porto Alegre é assim, no centro todo, a própria Avenida Ipiranga, a Avenida Protásio Alves, são avenidas importantes da cidade, eram de pedra antes. Hoje tem asfalto. Então, e esse asfalto, essa pedra embaixo aqui, na nossa avaliação estrutural, que a gente vai ver mais adiante, a gente percebeu que quando tem farol embaixo, pedra embaixo do asfalto, a resistência, a deflexão, que a gente chama quando vai para avaliar a estrutura, é bem menor. Porque a pedra trabalha intertravada, ela distribui as cargas, e a gente botando uma camada de asfalto em cima da pedra, ela tem uma estrutura muito boa de suporte. Então, nós chamamos de recuperação funcional. A gente recupera somente o asfalto, a camada de rolamento. Agora, tem vias que a gente vai lá, avalia, aqui ainda é recuperação funcional, tá? Tem ruas que a gente avalia que não é só a camada superficial, só a camada de rolamento que está com problema, que ela tem indícios de problema de estrutura. Aí, lá em 2014, a gente começou a fazer os projetos de reabilitação dos pavimentos. Que esses projetos, a gente está rodando eles aí, fizemos 6 lotes de recuperação estrutural e já estamos terminando os 6. Todas as vias que a gente fez os projetos em 2014, com financiamento do BID, e do BID não, da Cooperação Andina do Fomento, né, que é e do Banco do Brasil, a gente fez esses 6 lotes aí de recuperação estrutural do pavimento. Qual é o primeiro passo que a gente faz? A gente elenca as vias nessas situações, né? A título de exemplo, quem conhece Porto Alegre fez a Avenida Ipiranga, a Avenida Protásio Alves, a Avenida Nilo Peçanha, a Avenida Cavalhada, Eduardo Prado, todas são vias de recuperação estrutural. A gente contrata esses projetos de reabilitação. 4 minutos, pá. Olá, vamos para então. Aí a gente contrata, né, o levantamento deflectométrico, que é o FWD, é um equipamento que passa na via de 20 metros, ele faz uma percussão para ver a estrutura do pavimento. Dependendo da deflexão causada no pavimento e a curva da bacia de deflexão, ele dá a indício, dá a deficiência ou não do pavimento. Então, a gente passa o FWD em todas as avenidas, né,
faz a sondagem do pavimento existente, para ver qual é a estrutura existente, faz a contagem de tráfego, tá? E aí dimensiona um projeto de reabilitação do pavimento para aquela avenida, para aquela rua ali. Então, aí, aqui, muitas vezes, os trechos a gente acaba fazendo, né, o reforço estrutural do pavimento, escava, põe uma camada de suporte, faz uma camada nova de base e camada de rolamento. Então, nós chamamos aqui de recuperação estrutural. Antes a gente só fresava e capeava, agora a gente faz um projeto de reabilitação dos pavimentos. Aqui, antes tem mais fotos de recuperação estrutural, né, a fresagem, escavação, a gente faz também no funcional e no estrutural o nivelamento dos tampões, que é um problema grave da cidade, que antigamente, antes de 2014, a gente só capeava e não levantava os tampões. Cada empresa responsável tinha que levantar o seu tampão, Sulgás, CE, DEMAI, telefonia. Agora, a gente, nos nossos projetos, tanto na conservação padrão, emergência padrão, no funcional, no estrutural, a gente já prevê e coloca no orçamento lá o nivelamento do tampão de ferro, né, que é um problema na cidade se não for nivelado. A gente faz junto à recuperação estrutural, que a gente estava comentando lá no início, a limpeza do sistema de drenagem, o hidrojateamento e limpeza das bocas de lobo, porque o asfalto, né, asfalto e a água não combinam. Então, o maior inimigo do asfalto é a água. Aliás, nós temos que tirar a água do asfalto, né, dar um bom destino para a água para ela não intervir no pavimento, não intervir na estrutura, na base, senão ela umedece, a base não diminui o suporte. Então, a gente faz também o hidrojateamento das redes. No programa estrutural também a gente previu nas paradas de ônibus das estradas, né, as baias, os tapers, né, das paradas de ônibus em bloco de concreto, porque o ônibus aceleração, frenagem, causa aquela ondulação no pavimento, né, um esforço maior. Então a gente preveu, então, nos programas estruturais, um tratamento especial para as paradas de ônibus, né, que é a pavimentação em bloco de concreto nas estradas. E nas paradas de ônibus das grandes avenidas, a gente fez, então, a parada de ônibus, o pavimento da parada de ônibus em placa de concreto. Aí se escavou, você fez o reforço do rachão, você fez um concreto rolado, uma base, o concreto rolado, e depois a placa em torno de 22 a 25 centímetros. Assis, deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre isso. Na verdade, o maior problema que acontece no pavimento é devido aos veículos pesados, né, que atuam nas vias, e a gente se lembra bastante dos corredores de ônibus de asfalto, né, ali no Protásio, Oswaldo Aranha, tudo afundado e não tinha jeito. E hoje, né, eu acredito que pelo menos a grande parte, se não totalidade dos corredores de ônibus foram passados para pavimentos em placas de concreto, né, que tem uma resistência muito maior. E agora, várias paradas de ônibus estão sendo feitos também, isso aí, exatamente pela questão do peso dos ônibus. Mas está sendo implantada muitas faixas exclusivas, né, para ônibus na cidade junto ao meio-fio, que não deixam de ser corredores de ônibus também. Foi feita alguma avaliação estrutural desses pavimentos? É possível que tenha problema de afundamentos nesses corredores, até para, né, se pensar em futuro desses corredores exclusivos que estão sendo implantados, pode ter problemas estruturais assim nesse corredor, uma vez que vai ter uma canalização de veículos pesados ali? Muito bem colocado, adiantando a nossa apresentação em função do tempo, né? A gente, ao longo dos anos, sofríamos muito com as intervenções dos corredores de ônibus, que eram todos em asfalto, né? Protásio Alves, Bento Gonçalves, tinha em concreto a CIS Brasil e a Sertório, desculpa, a CIS Brasil e a Farrapos, né? Que já tinha o pavimento de concreto dos corredores de ônibus. Mas os outros corredores eram todos em asfalto. E assim, a Protásio Alves era uma que uma vez por ano, tinha que ir lá e fresar todo o pavimento asfáltico e recompor, porque devido ao trânsito canalizado, a carga no mesmo ponto, o nosso asfalto, quanto ao amolecimento, é em torno de 55 a 58 graus, né? O calor do verão aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, chega a ser 65 graus, se medir o asfalto, a temperatura lá no asfalto. Então, o corredor de ônibus não resistia, né, ao tráfego canalizado, né, dos ônibus com asfalto. Então, o município, né, ao longo dos anos, através da SMOI, né, foi secretário da SMOV, antiga, né,
fez um projeto, tocou todos os corredores de ônibus para concreto. Foi um alívio para nós da conservação, porque a gente não faz mais manutenção dos corredores de ônibus, né? Isso foi um grande ganho para a cidade. Agora, a EPTC modernizou, o pessoal às vezes não gosta do corredor de ônibus, porque segrega, separa a via, né? É um sistema novo de colocar de transporte coletivo, é fazer as faixas exclusivas de ônibus, né? Avenida Ipiranga, Avenida Cavalhada, Nonoai, que eu lembro assim de cabeça aí, né? Então, assim, ó, e realmente o pavimento lá, em alguns trechos a gente só fez e capou, botou asfalto convencional. Tá? A gente sabe que a durabilidade aí vai dar problema, aí logo, logo. Inclusive já está dando problema, principalmente na Avenida Nonoai. Nossa ideia, estamos trabalhando aí para o futuro próximo, a gente trabalhar aqui nesses corredores de ônibus com um asfalto mais resistente à carga, né? Nós chamamos de asfalto SMA, Stone Mastic Asfalto, que é uma camada asfáltica descontinuada, onde atua mais a pedra com a pedra. O asfalto ele não fica envolvendo muitas pedras. Tem toda uma tecnologia, um projeto específico para isso, que é um asfalto mais resistente à carga, à formação da trilha de roda, à deformação permanente. É o nosso horizonte, né? Estamos trabalhando já pensando nisso, para nessas faixas exclusivas trabalhar com a SMA. E o SMA, os 4 minutos aquele, bom, o SMA, ele realmente é um asfalto que ele dá uma maior resistência à deformabilidade do asfalto, né? Mas as camadas inferiores, assim, elas estão preparadas, assim, para não deformar? A grande maioria dessas avenidas, ela realmente tem parar embaixo, calçamento embaixo. Aí ela trabalha em conjunto as pedras trabalhando se apoiando umas nas outras, ela fica mais estruturada. Não temos visto grandes problemas de estrutura, mas sim da deformação permanente da trilha de rota. Né? Esse é o maior problema que a gente enxerga assim no momento, né? Claro, são coisas novas, tem 2 anos essas faixas exclusivas, pelo menos 2, 3 anos aí. O pessoal da PTC pode me corrigir se eu estiver errado. Ainda não apresentamos problemas de estrutura, mas sim de deformação permanente. E que acredito que é uma medida muito boa implantada, né? Mas é um ponto de observação de pavimento, assim, né? Para longo prazo, assim, médio ou longo prazo. Então, eu pulei aqui nossas usinas de asfalto que a gente opera, indo adiante, para a gente avançar, né? Falamos sobre as paradas de ônibus. Então, as novas tecnologias que a gente vem melhorando aí os nossos pavimentos, tentando sempre, né, ter um pavimento melhor e mais durável, a gente, a vida toda usava asfalto convencional, CAP 20, CAP 7, CAP 20, CAP 50-60, e a gente agora, desde 2010 para cá, praticamente, a gente vem substituindo o asfalto, o CAP, tá? Porque o CAP 50-70, CAP, se você não sabe, é o cimento asfalto do petróleo, é o cimento que vai na massa asfáltica, produzido pela refinaria, né? O resíduo da torre de destilação dos combustíveis, que sobra a borra lá, é o CAP, que a Petrobras vende, distribui para distribuidores, que acaba chegando para nós, né? Como cimento asfáltico para fazer a produção da massa asfáltica. Eu pulei ali as nossas usinas, em como se faz o asfalto. Mas, enfim, o CAP é o principal, é o equipamento mais caro, o elemento mais caro do asfalto. As britas, em torno, custam R$50, R$60, R$70 a tonelada da brita. Tá? O CAP custa entre 5.000 e 5.500 a tonelada de CAP. Então, é 100 vezes mais caro, né, que a brita. Então, o caro do asfalto é o CAP. 50% a 60% de uma recuperação, 60% da recuperação é o CAP. Então, o CAP 50-70, com o tráfego que a gente tem nessas vias urbanas, com as cargas que evoluíram muito, né? Então, o CAP 50-70 não dura mais 10 anos, como durava antigamente, uma recuperação de pavimento. Então, a gente começou a usar CAP polímero, que é um CAP quantificado, que recebe polímero, né, que aí dá uma maior elasticidade, maior retorno elástico. Se tu pega uma amostra de CAP, estica ele, quando corta, ele retorna 85% do seu tamanho. Tá? O CAP 50-70 retorna em 15% a 20%. Então, tem uma elasticidade muito maior.
Então, com isso, vai demorar mais a trincar, né? Porque vai trabalhar mais e vai demorar mais a trincar, então demora mais a abrir o buraco, demora mais a abrir a trinca. Com isso, a gente está esperando chegar a 15 anos, 20 anos com o CAP modificado com polímero. Mas é importante colocar também que essa evolução do CAP, digamos, um CAP com retorno elástico melhor, e também vem junto com um preço mais caro, né? Também é como se usasse uma gasolina aditivada, assim, né? Também o custo dessa nova tecnologia de usar melhores materiais vem junto com custos mais elevados, e que são necessários, né? Porque quanto mais durar o pavimento, tiver ou pelo menos o tempo que ele durar com qualidade, é tudo que a gente quer para o principal objetivo desse seminário aqui, que é um trânsito fluindo, seguro e tranquilo em cima dele, né? O CAP aditivado polímero, o CAP ele é em torno de 30% mais caro que o CAP convencional, 50-70. Como ele não é só o CAP, né, então ele fica em torno de 15% a 20% mais caro a massa asfáltica com CAP modificado do que a massa com asfalto 50-70, o asfalto convencional. A gente começou a usar também, agora o ano passado, tá, essa é coisa nova, a gente começou a usar o asfalto borracha, o AB8. É praticamente muito semelhante ao asfalto com polímero, porque a borracha é um polímero, né? É a borracha dos pneus, que ela é incorporada ao CAP, e a gente acaba utilizando ela, trabalhando com durabilidade maior no pavimento, e também com sustentabilidade, né? Tirando os pneus das ruas, né? Hoje já está até faltando pneu para as empresas que fazem esse trabalho aí de moer pneu e incorporar o asfalto. A gente já compra o asfalto modificado com polímero. A grande vantagem desse asfalto é que ele tem características muito semelhantes ao CAP com polímero, que a borracha é um polímero, né? Só que ele tem incentivos fiscais, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Hoje o CAP borracha, tu paga 0% de ICMS. Né? E um CAP convencional, tu pode pagar 17,5%, tanto no polímero quanto no convencional. Ele era até para ser mais barato, era para ser mais barato que o convencional, mas ele é assim, um pouquinho mais caro que o convencional, alguns centavos a mais ali, e tem uma qualidade superior. Então, a gente está evoluindo o nosso serviço de conservação, a gente usa só o 50-70 para o emergencial. O nosso serviço de conservação é borracha ou polímero. E, além disso, tem uma vantagem ambiental muito grande aí. Então, só isso aí já é um bom motivo. E falando em ambiental, né? Desde o ano passado também a gente está trabalhando com asfalto morno. O que é o asfalto morno? É um asfalto que tu não aquece menos. Um asfalto convencional, tu roda na usina em torno de 165 a 168 graus. E ele tem que ser aplicado acima de 140. O asfalto com borracha ou com polímero, ele tem que rodar na usina a 175, 178 graus. E tem que ser aplicado acima de 150 graus. Tá? O que a gente as novas tecnologias aí dos pavimentos, o pessoal desenvolvendo produtos, tem um aditivo que a gente coloca no CAP, tá? Que nós chamamos de asfalto morno. Teoricamente, nós poderíamos rodar o asfalto a uma temperatura menor e aplicar ele a uma temperatura menor. Nós começamos a utilizar em Porto Alegre para abrir a janela de trabalho. Porque, assim, pelas normas técnicas, abaixo de 10 graus não roda asfalto. Tá? Não pode rodar asfalto. Só que em Porto Alegre tem dias que nem chega a 10 graus. Né? E a chuva também, né, o tempo ali. Então, a gente começou a usar o asfalto morno para aumentar a janela de trabalho. A gente começou a digitar o CAP com morno para trabalhar uma temperatura menor e maior, podendo compactar uma temperatura menor. E a gente começou a usar o asfalto morno. A iniciativa foi essa. Inclusive, foi até a própria empresa que trabalha conosco que resolveu aplicar para ter uma janela de trabalho maior. Só que a gente, né, gostou da ideia, tecnologia, fomos atrás. Agora, nós inclusive, estamos abertos com um processo de licitação de comprar o aditivo, que a gente quer baixar mesmo a temperatura de usinagem, a temperatura de aplicação. Ganho ambiental, ganho para os trabalhadores, menos emissão de carbono, é sustentabilidade no asfalto, que foram seminários que a gente vai estar indo aí, acompanhando, é o futuro, a gente trabalhar com as temperaturas menores, porque aquele gás que sai do asfalto quente, o pessoal trabalhando em cima, prejudica muito os trabalhadores. Né? E além de que quando tu mais eleva a temperatura na usina,
mais tu está danificando precocemente o teu asfalto, o teu CAP. Então, assim, tudo é melhor. O Lavita fez um trabalho de asfalto morno nessa formação aí, né? Então, esse é o futuro, a gente está indo bem próximo, aí já estamos, já aplicamos e vamos começar a utilizar, assim, de forma contínua, o asfalto morno. E outra pegada que a gente está trabalhando lá, muito forte, é a reciclagem dos pavimentos. Material fresado, asfalto que é removido, aqui é o nosso pátio lá, né? Isso é importante colocar, né? Que todo aquele material que é retirado, ele é reaproveitado, né? Então, ele tem utilidade, pelo menos essa parte, assim, ajuda bastante na recomposição tanto de pavimentos como usar para outras finalidades. O pessoal chama do ouro negro, né? Porque aqui nessa pilha de material aqui, é material fresado, asfalto verde tirado das vias. Só que o que ele tem aqui? Brita, né, pó de pedra e CAP. O CAP já com um tempo já de uso. Mas esse CAP, ele é 100 vezes mais caro, né? R$5.000 a tonelada, do que a brita, que custa R$50, R$60 a tonelada. Nós utilizamos hoje esse material muito na conservação das vias não pavimentadas. Na vila, no bairro, ele é excelente porque ele não dá barro. Só que está usando ele só como brita, não tá utilizando ele como material, o CAP que está lá. Nossa ideia, o trabalho, é utilizar esse material na usina de asfalto. Tá? Então, ele vai recuperar esse asfalto e vamos utilizar ele na usina. Pelo menos um percentual, assim, né? Estamos trabalhando aí, nesse exato momento, estamos fazendo uma licitação para contratar uma adequação da nossa usina para esse material ser dosado no tambor misturador da usina depois do fogo, porque ele não pode entrar antes do fogo, senão ele queima o asfalto. Então, ele quer entrar depois do fogo e ele tem que ser beneficiado. Nós estamos contratando também um sistema de peneiramento para classificar ele, para ele entrar na usina com uma granulometria correta. Então, a gente tem que conhecer o material que vai ser dosado. E a nossa ideia é trabalhar com 10% a 20% das massas asfálticas com material fresado. Um outro trabalho que está trabalhando também é utilizando esse material fresado, reciclando a usina a frio, colocando uma emulsão nela, para aplicar em vias de baixo tráfego, lá nos bequinhos das vilas, onde a gente aplica ele hoje sem nenhuma técnica, somente espalhando ele lá, que o pessoal gosta, fica muito bom, tira o barro. A ideia também é reciclar ele na usina com a emulsão, que é para baixo tráfego, que vai dar uma durabilidade, e a gente vai ganhar um ganho lá, fazer pavimentos de baixo custos para baixo tráfego. Né? Então, esse é o nosso... Estamos trabalhando forte nisso. Acredito que a licitação já está em andamento. Em março, a nossa ideia, em março, a gente está utilizando material fresado na reciclagem. Eu já falei aqui do SMA rapidinho, né, que a gente está a intenção de utilizar nas próximas, nas faixas exclusivas de ônibus, um asfalto mais resistente ao tráfego pesado, né? Então, também a gente está trabalhando nisso. Devido ao nosso tempo, então, né, a gente passou um pouquinho do horário ali, mas vamos... Para finalizar aqui, queria agradecer, né, a oportunidade de eu estar aqui e falar um pouco sobre o pavimento, né? Aqui é um pouco da conservação do existente, né? Tem mais ainda, né? E podemos incluir aí investimentos altíssimos em ampliações. Estou aqui com os engenheiros da duplicação da Avenida Tronco aqui, né? Então, há pouco tempo atrás foi investido mais de R$1 bilhão só para alguma abertura de algumas vias, Severo Dúlios, Avenida Tronco, a troca do pavimento de corredores de ônibus, e não adianta, a gente sempre vai precisar ampliação das cidades. Então, o pavimento é importantíssimo, e essa conexão assim, com a área de trânsito e de transporte é fundamental para que tudo isso possa funcionar bem, né? Queria agradecer ao João Otávio ali, né, que é o idealizador desse seminário aqui, e importante assim para a gente tratar desse tipo de questão, né? A todos os demais que estão aí, ao Alexandre, que eu não sei se está aí, mas que, né, foi que está transmitindo pelo menos tudo isso aqui através da rádio, né? Então, obrigado, e qualquer coisa estamos aí à disposição para perguntas. E um bom seminário para todos nós aí, né? Exatamente.